O Titanic era realmente inafundável? 0h30, 1h. Alto-falante com 3 ondas de som. O Titanic foi chamado de inafundável, mas sua história provou o contrário. Com 269 metros de comprimento e tecnologia avançada para a época, ele era o maior e mais luxuoso navio do mundo. Mas uma série de falhas transformaram sua primeira viagem em uma tragédia. O que realmente deu errado? Alto-falante com 3 ondas de som. A primeira classe do Titanic era um verdadeiro palácio flutuante. Os passageiros desfrutavam de piscina aquecida, academia, restaurante de 13 pratos e até salão de beleza. Enquanto isso, na terceira classe, as acomodações eram simples, mas melhores do que em outros navios da época. Mas ninguém imaginava que essa viagem terminaria em desastre. No começo da tragédia, o impacto com o iceberg, 1h30, 2h. Alto-falante com 3 ondas de som. Às 23h40 do dia 14 de abril de 1912, os vigias do Titanic avistaram um iceberg enorme, mas já era tarde. O navio colidiu e abriu um rasgo de 90 metros no casco. O Titanic podia flutuar com 4 compartimentos alagados, mas 6 foram atingidos. A tragédia era inevitável. 2h, 2h30. Alto-falante com 3 ondas de som. Você sabia que o Titanic não tinha binóculos disponíveis para a tripulação? O único oficial com a chave do compartimento onde estavam os binóculos foi substituído de última hora e esqueceu de passar a chave para seu substituto. Se os vigias tivessem binóculos, poderiam ter visto o iceberg antes e talvez evitado a tragédia. O incêndio que pode ter afundado o Titanic. 2h30, 3h. Alto-falante com 3 ondas de som. Novas descobertas indicam que um incêndio interno pode ter sido o verdadeiro motivo do naufrágio do Titanic. Fotos mostram uma grande mancha escura no casco antes da viagem. Pesquisadores acreditam que o calor do fogo pode ter enfraquecido o metal, reduzindo sua resistência em até 75%. Será que o iceberg foi só a última peça do quebra-cabeça? 3h, 3h30. Alto-falante com 3 ondas de som. O Titanic carregava apenas 20 botes salva-vidas, suficientes para pouco mais da metade dos passageiros. Mas o pior foi que, nos primeiros momentos, muitos partiram pela metade da capacidade. O primeiro bote tinha 65 lugares, mas saiu com apenas 27 pessoas. Enquanto isso, centenas ficaram para trás, sem qualquer chance de sobrevivência. Tecla 8. Navio que ignorou os pedidos de socorro. 4h, 4h30. Alto-falante com 3 ondas de som. O Titanic enviou diversos sinais de socorro, mas um navio próximo, o SS Californian, não respondeu. A tripulação viu os sinalizadores no céu, mas pensou que eram fogos de artifício. Se o socorro tivesse chegado antes, centenas de vidas poderiam ter sido salvas. Tecla 9. O Titanic realmente partiu ao meio? 4h30, 5h. Alto-falante com 3 ondas de som. Durante anos, acreditou-se que o Titanic afundou intacto. Mas quando seus destroços foram encontrados em 1985, descobriram que ele partiu ao meio antes de afundar completamente. A pressão da água e a inclinação do navio causaram a separação, tornando o desastre ainda mais trágico. Tecla 10. O que aconteceu com os sobreviventes? 5h, 5h30. Alto-falante com 3 ondas de som. Apenas 705 pessoas sobreviveram ao naufrágio do Titanic. Elas foram resgatadas pelo navio Carpathia, que chegou quase 2 horas depois do navio afundar. A maioria dos sobreviventes estava nos botes salva-vidas, enquanto centenas que caíram no mar não resistiram ao frio extremo. O Titanic poderia ter sido salvo? 5h30, 6h. Alto-falante com 3 ondas de som. Se o Titanic estivesse com menos velocidade, tivesse recebido o alerta de iceberg com antecedência e tivesse mais botes salva-vidas, a tragédia poderia ter sido evitada. Mas uma sequência de falhas e decisões erradas transformou essa viagem em uma das maiores catástrofes marítimas da história. O mistério do Titanic ainda fascina o mundo. 6h, 6h30. Alto-falante com 3 ondas de som. Mais de 100 anos depois, o Titanic ainda desperta curiosidade e mistério.
Com novas descobertas sobre o naufrágio, teorias sobre incêndios e falhas humanas, a história continua a ser estudada. O erro fatal do capitão do Titanic, 3 horas e 34 horas. Alto-falante com 3 sondas de som. O capitão Edward Smith ignorou vários alertas sobre icebergs na rota do Titanic. Além disso, no dia da tragédia, ele cancelou um exercício de evacuação que poderia ter preparado melhor os passageiros para uma emergência. Será que essa decisão teria feito a diferença? Tecla 8. Navio que ignorou os pedidos de socorro, 4 horas e 30. Alto-falante com 3 ondas de som. O Titanic enviou diversos sinais de socorro, mas um navio próximo, o SS Californian, não respondeu. A tripulação viu os sinalizadores no céu, mas pensou que eram fogos de artifício. Se o socorro tivesse chegado antes, centenas de vidas poderiam ter sido salvas.